meus amores! Aqui quem fala é a Camila Silva. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Uma coisa que eu já havia prometido pra vocês há um certo tempo. Que era justamente analisar os animes, analisar aí, enfim, as séries, os filmes. Só que, claro, né, gente, eu já falei pra vocês em outros momentos, pra quem me conhece aí pessoalmente, pra quem é meu aluno, eu sou professora de filosofia, eu sou formada em filosofia, tenho mestrado em filosofia, só que eu também sou estudante, né, então eu também não sei tudo, então tem muita coisa assim que eu realmente não sei. Mas eu tô agora no doutorado em educação pela Universidade Federal do Pará, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, uma das coisas que eu realmente, assim, me tira do tédio, coisas que eu realmente, quando eu tô muito chateada, eu gosto muito pra caramba, é assistir anime. Só que por conta de tudo isso que eu já falei pra vocês, porque eu trabalho e estudo, eu não tenho tanto tempo assim mais de assistir. E é uma das coisas que eu parei de fazer na minha vida e agora eu tô retomando isso, porque realmente é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito desse mundo de anime, eu gosto muito aí desse mundo das séries. Agora sim, né? Eu disse que eu ia conversar com vocês. Eu falei, na verdade, analisar, mas enfim, eu não sou nenhuma especialista. E uma das coisas também que eu sempre gosto de falar pra vocês é que eu tenho uma memória de frango, né? Então eu esqueço muitas coisas, eu esqueço o nome dos personagens, eu esqueço algumas coisas que acabam sendo relevantes, mas enfim, né, coisas da vida, a gente também não pode querer tudo. E hoje eu tirei, assim, pra falar com vocês sobre o Naruto, né, que é um anime aí que, enfim, há muito tempo, é um anime realmente longo, não é um One Piece da vida, mas é um anime longo. Hoje a gente já tá aí no Boruto, apesar de que eu nunca assisti Boruto. Assim, eu tenho um certo preconceito com algumas coisas, porque realmente eu prefiro ter um momento que eu prefiro parar, que eu digo, não, é aqui que tem que parar, é aqui que a série fica top, é aqui que ela deve ser encerrada, né? Só que, claro, né, posso estar sendo preconceituosa e posso quebrar minha cara assistindo o Boruto. Mas só pra falar um pouquinho do anime, pra quem não conhece, porque realmente a gente tem aquela ideia do Naruto, daquilo que passava no SBT, né? Aqueles episódios que voltava sempre o clássico, então era aquela coisa chata mesmo. Então, assim, o Naruto no início, né, pelo menos a gente tem aí duas temporadas, basicamente, né? Que seria aí o Naruto clássico e o Naruto Shippuden. O Naruto clássico, se eu não me engano, se não falha a memória, são 220 episódios. E logo no início do Naruto clássico, assim, é um anime, assim, um desenho, né? Vamos falar assim dessa forma, um desenho pra criança, um desenho chato. Naruto é um personagem chato, aquela criança que é mimado. Na verdade, ele não é mimado, né? É muito pelo contrário, ele é sozinho. Mas é aquele menino que quer chamar atenção, né? Aquele menino danado. Então isso faz com que o anime fique um pouquinho chato no início. Então eu lembro que na época que eu comecei a assistir, eu acho que isso foi por 2007, 2006, que eu comecei a assistir Naruto, e eu tinha esse problema, digo, não, isso deve ser muito chato, não sei como é que as pessoas suportam ver isso. Mas Naruto, gente, pra quem não conhece, é um anime extremamente profundo. Você vai debater aí várias questões, né? A questão do poder, a questão da amizade, essa ideia de bem e mal, né? Que a gente chama, em alguns períodos da filosofia, a gente chama de maniqueísmo, né? Essa questão se o bem, se o mal, ele existe em si mesmo. E a gente tá muito acostumado, a gente tá muito habituado com esses clichês, né? O mocinho e o vilão. E o Naruto, ele meio que quebra isso. Isso foi uma das coisas que eu acho muito interessante, não só no Naruto, mas em outros animes também. E pra quem não conhece enfim, a história do Naruto, só pra falar um pouquinho assim, de uma forma bem geral, porque se vocês deixarem eu falo aqui durante uma hora inteira, só pra ficar assim mais rápido, o Naruto, na realidade, ele é órfão e ele cresce, enfim, né, ele cresce, eu não lembro a idade que ele começa ali, né, no Naruto clássico, eu não me lembro, não me recordo a idade, mas eu sei que ele é criança ainda, né, eu sei que no clássico ele tá por volta dos 15 anos, 15, 16 anos, no Shippuden ele já tá por volta dos 15, 16 anos, ele deve ter, assim, uns 11, 12 anos, né, 10 anos no Naruto clássico. E, enfim, né, vai contar a história desse menino que é órfão
E assim, ninguém gosta dele enfim, Konoha, né? Eu ia chamar de Polis. Mas enfim, Konoha, né? Na Vila da Folha. Já que esse mundo que se passa aí o Naruto, ele é dividido por vilas, né? Então você tem países, né? O País do Fogo, enfim, né? E você tem as vilas ocultas, que são justamente onde surgem, onde nascem esses ninjas. E o Naruto, ele é visto de uma forma preconceituosa, né? Porque, enfim, dentro da história aí do Naruto, já contando um pouquinho, espero não dar muito spoiler pra vocês, mas dentro da história do Naruto, ele herda uma espécie de demônio, né? Que, enfim, né? Um demônio que na realidade é selado dentro dele, que no decorrer da história se conta que foi o pai dele que selou dentro dele. Então, como esse demônio, há uns anos atrás, foi lá e destruiu a vila por completo, então, tipo assim, ele acaba sendo visto, né, de uma forma negativa. Inclusive, o pai dele morre, né, tentando salvar ali a vila, por conta, não só o pai, né, a mãe também morre pra salvar, e muita gente morreu. Então, assim, ele é visto de uma forma extremamente preconceituosa. Então, é aquele menino burro, ele é burro pra caramba, ele é um menino, assim, que não tem família, ele não tem amigos porque ninguém gosta dele. Então, no começo, nos primeiros episódios, mostra ele, assim, bem danadinho mesmo, né? Então, no decorrer do anime, você vai passando a conhecer a história do Naruto, né? Que acaba sendo, assim, uma história de superação. Então, eu acredito, assim, que o Naruto, enfim, não dá pra falar de todas as coisas que são debatidas no Naruto, porque é realmente um anime muito longo. Eu separei apenas 2 personagens pra gente falar um pouquinho aqui, né? Principalmente pra galera aí que tá no ensino médio, né? A galera aí que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem. Então, são autores, assim, que eu vou trazer pra vocês que acaba ajudando a gente a entender esses personagens. Agora, claro, né? Dentro do limite da minha memória de frango. Então, o Naruto, ele é visto dessa forma, né? Um menino sozinho. E assim, tem umas cenas muito tristes mesmo no Naruto. Gente, eu sou muito besta, eu choro pra caramba, assim. São coisas assim que fazem a gente realmente sentir a tristeza do Naruto, porque ele é sozinho. Tem uma cena, né? Eu lembro que tem uma cena que ele toma leite estragado, e aí ele tem todo um revés na barriga. Enfim, né? É uma coisa realmente bem legal, assim, no anime. Mas a história do Naruto vai se voltar justamente pra contar essa superação que ele vai ter em relação às pessoas, né? Então, ou seja, ele vai conquistar o respeito das pessoas a partir das coisas que ele escolhe, a partir do comportamento que ele escolhe ter ao longo da vida dele. E, claro, né, ele vai se relacionando com outras pessoas, e aí você começa, né, no clássico, você começa a ver a relação dele com o Sasuke, né, porque ele vê o Sasuke como um rival, mas na realidade o Sasuke tem, assim, vamos dizer assim, a mesma história que o Naruto, né, a mesma história entre aspas, porque o Sasuke teve, enfim, né, o clã dele todo, enfim, dizimado pelo irmão, então ele tem um ódio mortal pelo irmão, porque só sobrou, né, segundo o conto clássico, né, só sobrou esses 2, depois a gente vê que não é bem assim, mas aí só sobra o Sasuke e o Itachi, então o Sasuke ele já tem aquela ideia de vingança, né, e o Naruto não, o Naruto ele já tem aquele comportamento assim de querer mostrar para as pessoas o que ele é, o que ele pode ser, o que ele pode conquistar. Por isso que ele tem aí essa, vamos dizer assim, esse sonho, né, essa vontade de ser Hokage, porque ele quer a aprovação das pessoas. E é isso que eu acabo achando, assim, muito triste na história do Naruto, gente, porque você passar a vida inteira, né, querendo a aprovação das pessoas, isso, assim, te torna a tua vida, em certo sentido, triste. Agora, claro, não é só, no caso do Naruto, não é só mostrar, é essa ideia de superação, né, ele quer superar essa ideia negativa que as pessoas têm dele. Então, ao longo do anime, gente, assim, tem vários personagens, né? Por exemplo, no Naruto clássico, logo no iniciozinho ali, você tem ali a história dos Zabus, a Tunhaku, e assim, são histórias que a gente pode trazer pra nossa realidade. Mas Camila, como assim? Isso aqui é anime, não tem nada a ver com a realidade. Gente, muito pelo contrário. Uma das coisas que fazem eu gostar muito de anime é que depois que eu fiz filosofia, depois que eu estudei filosofia mais profundamente, fez eu olhar as coisas por um outro olhar. E é isso que eu acabo achando interessante. Né? Claro que hoje a gente tem todo aquele problema em relação à filosofia, porque as pessoas acham chata, né? A verdade é isso.
Mas quem entende, quem compreende, quem, vamos dizer assim, se abre a esse mundo filosófico, você percebe que tudo é filosofia, gente. Né? Então, todos esses debates que tem dentro do Naruto, a questão da amizade, a questão da superação, a questão do próprio poder, a questão da vingança, né? Essa questão da maldade, se a pessoa ela é má de verdade, se as coisas que aconteceram com ela levaram ela por um determinado caminho. Então, isso na filosofia, gente, isso é muito maravilhoso. Então, assim, pra você que tá assistindo o vídeo até agora, né? Se você tá assistindo até agora é porque tem interesse em ouvir eu falando. Mas, assim, pra você que nunca assistiu Naruto, eu indico que você assista. Eu indico, inclusive, que você tenha uma certa paciência no começo do anime, porque realmente, no começo, você tem aquela coisa assim, nossa, é muito chato, né? Essa criança aí, enfim. Mas o Naruto, ele vai trazer uma série de fatores, uma série de debates, assim, muito, muito interessante mesmo, né? E principalmente essa questão, claro, né, que a gente tá falando do Naruto, apesar de que existe aquele clichê, eu não vou dizer que no Naruto, claro que tem aquelas coisas forçadas, né, mas esse clichê do protagonismo, mas você percebe que é uma história de superação. E superar é nada mais do que você ser melhor do que você foi ontem. Né? Então, você errar ontem, você consertar para que você possa melhorar o seu futuro, né? E, enfim, em vários aspectos, nas suas relações, né? No teu comportamento e assim por diante. Então, Naruto, ele é um anime realmente muito interessante, né? Você vai trazer ali vários debates em relação a esses problemas. Então, uma das coisas que também eu queria mostrar para vocês, né? Que eu queria falar também, para que o nosso vídeo não fique tão longo assim, mas uma das coisas que eu gosto muito, claro, né? Que isso é uma das coisas que eu passei a analisar nas séries, nos filmes, nos animes que eu assisto, são os vilões. E quando a gente fala assim, os vilões, né? Então você tem assim, sempre aquela ideia negativa, o mal tem que ser combatido, né? Então vai existir o mocinho que vai combater o mal. Então esses vilões, eles representam esse mal. Então uma das coisas que no Naruto, no One Piece também, que é uma das coisas que eu gosto muito do One Piece, que você tem uma perspectiva diferente do que seria esse vilão, né? Porque o vilão, ele não é aquela pessoa que nasce má, não é aquela pessoa, né, que nasceu pro mal. Eu lembrei do Vegeta, né? Meu coração é pura maldade, né? Mas não é nesse sentido. Mas é no sentido de que você passa a entender os ideais daquele vilão, né? Vilão entre aspas mesmo, né? Os ideais daquele personagem, o que ele defende, o que levou ele, né, a fazer o que ele faz, qual é o objetivo dele de vida, né? Então, por exemplo, no caso do Sasuke, o Sasuke, enfim, né? Vocês sabem que o Sasuke, ele tem esse problema com o irmão dele. E no clássico, ele sai da vila, né? Ele, vamos dizer assim, que ele vai pro lado do Orochimaru. Porque o Orochimaru quer porque quer, né? O corpinho lá. Não vou falar besteira não, mas ele quer porque quer o corpinho do Sasuke, né? Pra quem conhece o anime aí sabe do que eu tô falando. Mas o Sasuke, ele tem aquela ideia de que se ele fica com os bonzinhos, ele não consegue poder. Então ele quer poder pra se vingar, né? Pra atingir o objetivo dele. Então isso acaba se tornando interessante. No caso do Orochimaru, por exemplo, o Orochimaru, pra mim, é um dos melhores personagens dessa série. É um dos caras, assim, mais top dessa série. É o Orochimaru. A história do Orochimaru, assim, pra mim é perfeita. Agora, claro, né? Tem aquele, de novo, né? Vira e mexe, vai e volta pra aquele clichê. Mas pra quem analisa a história do Orochimaru, ela é assim... Eu me arrepio só de lembrar, gente, né? Porque o Orochimaru, gente, pra quem não sabe, o Orochimaru, ele viveu, né? Enfim, né? Ele foi um daqueles órfãos da Segunda Grande Guerra. Foi da primeira ou da segunda? Se eu não me engano, foi da segunda, né? Porque são 3 guerras que aparecem aí. Então, se eu não me engano, foi da Segunda Grande Guerra. E aí, o Orochimaru, ele vê todo mundo morrendo. Ele perde todo mundo. E assim, ele começa a ver que o ser humano é um ser frágil. É um ser perene, né? Porque ele morre. Então, tipo assim, ele percebe que a vida, ela é muito fragilizada.
que num segundo você perde aquilo que você mais ama e que você sofre muito com isso. Então, por exemplo, quando tem uma cena no anime que eu lembro, assim, isso eu lembro, né? Tem uma cena que eu lembro, assim, no anime que, assim, gente, assim, pra mim é perfeito. Que é quando a Tsunade tá tentando reviver lá o boy dela, né? O namoradinho dela, não lembro o nome pequeno. E ela tá tentando. E o Orochimaru tá assim em cima de uma árvore vendo. E ele começa a pensar nessas coisas. Então, tipo assim, ele vai pra um outro lado porque ele quer encontrar um jutsu, ele quer encontrar um poder onde ele possa ser imortal. Daí essa questão de trocar os corpos, né? Ele vai trocando de corpo. Então, assim, o Orochimaru, pra mim, é um dos personagens mais icônicos, né? Aí do Naruto. Aí, tipo assim, tem aqueles seguidores, né, do Orochimaru, dos ideais do Orochimaru, né? Então, o Orochimaru, ele tipo assim, ele é igual o Haku com Zabuza, né? Ele vai e vê, tipo assim, as consequências da guerra, né? Vamos olhar para os nossos dias de hoje, né? A gente vê, assim, as pessoas, crianças, né, pedindo dinheiro, pedindo esmola, passando fome, né? Então, tipo assim, o Orochimaru, ele, tipo assim, acolhe essas crianças que não têm nenhum tipo de perspectiva de vida e dá, vamos dizer assim, um objetivo. Agora, claro, né? O objetivo dele é a pesquisa. Então, o Orochimaru, ele é um grande pesquisador, ele é um grande cientista. Então, assim, né? Ele vai lá e acaba... E aí, esses meninos, essas crianças, crescem tendo o Orochimaru como uma figura importantíssima. Eu esqueci o nome daquele personagem no clássico, que tem aquele Genkei Gekai. Genkei Gekai é tipo assim, uma como é que se diz? É tipo aqueles poderes de sangue, de família, né? Tipo coisa genética, tipo aqueles poderes que eles têm geneticamente, que é de família. E aí, eu esqueci. É o Kimimaro, lembrei. É o Kimimaro. O Kimimaro, gente, idealizava o Orochimaru, assim, de tal forma. Eu achava, assim, muito bacana, assim, o ideal que o Kimimaro tinha pelo o Orochimaru, né? Então, ele dá o corpo, ele dá a vida pelo Orochimaru, né? Então, isso aqui eu acabo achando muito interessante. Claro que não dá pra falar de todos os vilões, né, da série. E aí, eu separei 2 pra falar aí, pra conversar um pouquinho com vocês. Calma, que eu tô acabando. Mas olha só. O Danzu, assim, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho uma memória de frango e eu realmente tenho umas coisas, como eu já assisti há muito tempo mesmo, como eu tinha impaciência de esperar sair o anime por semana, e às vezes ficava assim, enfim, tinha aqueles files, eu não tinha paciência, então eu lia um mangá. Então, muita coisa realmente eu não lembro muito, assim, da história do Danzu, mas o pouco que eu lembro, gente, que eu trouxe aí pra comparar com Maquiavel, com a teoria maquiavélica. O Danzu, gente, é assim, existe, em Konoha, existe o terceiro Hokage, né, e aí o terceiro Hokage, ele tem aquele, enfim, né, ele tem aquele ideal de fazer as coisas em prol, né, vamos dizer assim, de uma forma, é visto de uma forma moralista, né. Já o Danzu, ele tem assim, o Danzu, eu penso, né, claro que essa é a minha opinião, vocês podem discordar, vocês podem estar comentando aí, não esquece de comentar. Eu penso que o Danzu, ele não é necessariamente mal, ele tem um objetivo, que aí acaba comparando com a teoria do Maquiavel. Maquiavel, ele vai dizer que o governante, ele tem uma finalidade. O bom governante, ele tem uma finalidade. E a finalidade do governante é garantir o sucesso da nação. E às vezes, para você garantir o sucesso da nação, você tem que fazer coisas que não são, vamos dizer assim, benquistas, né? Não são, vamos dizer assim, vistas de um ponto de vista positivo. E eu vejo Danzu, assim, nas sombras de Konoha, como alguém maquiavélico, né? No sentido de que ele quer controlar as coisas. Ele, vamos dizer assim, que ele tem um poder gigantesco nas suas mãos, apesar dele quase não aparecer, né? Então, tipo, no começo do anime ele é um personagem bem emblemático. E ele tem aquela ideia de proteger Konoha. Só que a forma como ele protege Konoha, como ele quer proteger Konoha, não é a forma como, vamos dizer assim, de uma forma boa, né? Então ele acaba, enfim, né? Ele acaba criando lá Anbu, né? Anbu raiz, que usa aqueles meninos, que tira os sentimentos dos meninos. Até depois, né? Aparece lá o Sai, no Shippuden, né? Você vê que
que o Sai ele não tem sentimento, porque existe um treinamento, né? Por quê? Porque pro Danzu, o soldado ele não pode ter sentimento, o soldado ele não pode ter família. Errado não tá, né, gente? Mas assim, o Danzu ele não é nada ortodoxo, né? Vamos dizer assim, nas suas colocações. E o Maquiavel ele coloca muito essa ideia, né, de que o governante é aquele que tem que ter habilidade para governar. Por isso que o Maquiavel tem uma frase que é muito conhecida, que diz mais ou menos o seguinte, que o governante, que seria o príncipe, né, ele tem que ser astucioso como uma raposa e forte como um leão. Então você tem que juntar essas duas características para ser um bom governante. E aí vem aquela frase que o Maquiavel nunca disse isso, mas é colocado aí, vamos dizer assim, que seria uma conclusão das teorias maquiavélicas, que os fins justificam os meios. Então a finalidade do Danzu é proteção de Konoha. Então os meios que ele utiliza acaba sendo justificado por isso. Então isso acaba realmente sendo interessante. Outro personagem que eu trouxe pra vocês, gente, pra falar aí de filosofia de uma forma mais profunda, é o Pen, ou Nagato, né? Pra quem não conhece a história do Nagato, Nagato seria ali, né, a criança da profecia, enfim, né, o Nagato tem toda uma história de guerra também, ele conhece, enfim, né, ele conhece o Jiraiya, enfim, treina eles, né, que são 3, basicamente. Então, nesse caso, o Pen, ele tem uma coisa muito interessante, né, que seria aí as consequências de uma guerra. O Schopenhauer, para quem não conhece aí o Schopenhauer ele acaba sendo... ele está dentro de uma corrente chamada pessimismo. Porque o Schopenhauer ele vai dizer que o mundo é um mundo de 2 sofrimentos. Então, a gente veio ao mundo para sofrer, porque as coisas no mundo, elas são sofríveis, né? Então, a gente trabalha, a gente morre, a gente fica doente, né? Existe guerra, existe ganância, existe inveja. E tudo isso faz com que a gente viva uma vida sem, vamos dizer assim, sem compaixão, né? Que seria aí a perspectiva da ética schopenhaueriana. E o Schopenhauer, ele fala muito sobre a questão da vontade. E ele diz que a vontade seria uma espécie de querer irracional. E essa vontade seria a raiz de tudo, né? Inclusive do sofrimento. E engraçado que o interessante no Nagato é que ele mostra o seguinte, que as pessoas elas só vão ter consciência, né, da realidade se elas sofrerem. Porque elas têm que sentir a dor. Né? Então, assim, pra mim é uma coisa assim maravilhosa. Então, tipo assim, o objetivo do Pen é mostrar o que é essa dor, né? É mostrar o que você sente quando você perde tudo. E somente assim as pessoas aprenderiam, segundo aí a perspectiva do Nagato. Claro que, de novo, gente, eu posso estar errada, porque realmente é uma coisa assim que eu lembro, né? Eu já assisti há muito tempo mesmo isso. E aí, no caso aí do Schopenhauer, ele diz que a vontade gera 2 sofrimentos. Então isso também acaba sendo muito interessante aí do ponto de vista, né, do Nagato. Então a felicidade, gente, ela não existe. Segundo aí o Schopenhauer. Porque na realidade ela seria uma interrupção temporária do que seria a dor, né? Então, tipo assim, você tá o tempo todo sofrendo, aí você tem uma interrupçãozinha básica, né, dessa que seria aí a felicidade. Por isso que o Schopenhauer diz que viver é sofrer. Então, eu achei muito, muito interessante trazer isso pra vocês também. E é isso, galera, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que, de novo, esse é o nosso primeiro vídeo sobre aí, falando um pouquinho sobre anime, sobre série. Eu não vou falar só sobre anime, eu vou falar sobre série também. Não esquece de dar aquele like, não esquece de fazer aquele comentário, não esquece de discordar também de mim, você pode discordar. Nós estamos aqui para construir. Beleza, galera? Ó, um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.